Imperador Mendigo, Furry Feio e Black Sperm chegam à superfície e a guerra contra os executivos da Associação de Monstros explode de vez. Genos quase se autodestrói, mas é salvo por Fubuki, que coloca a própria vida em risco, enquanto Tatsumaki, ferida e sangrando, volta para o céu para enfrentar sozinho uma chuva de energia mortal. Entre o peso da liderança, o trauma do passado e a vontade de proteger quem ama, Tatsumaki e Fubuki mostram o que realmente significa ser heroína, e Genos decide seguir o exemplo de Saitama, lutando até o fim ao lado delas. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e hoje trago pra vocês a parte 26 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aí na tela do vídeo, então se você já viu os capítulos anteriores, já pula direto pro 26 e se divirta. Lembrando que os membros do canal ganham acesso antecipado aos vídeos. Clique em Seja Membro aqui embaixo e garanta sua vaga, é o preço de um refri. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. Genos e Cavaleiro Motriz agarram Psychos e disparam seus canhões principais de peitoral. A vilã é atingida nas costas pelas intensas rajadas de energia. A vilã estava prestes a explodir, porém de repente suas costas se abrem em forma de X, como se fosse uma enorme boca cheia de dentes. Os dois heróis classe S ficam surpresos com aquilo, e de repente Psychos joga de volta toda a energia disparada por Genos e por Dravenite. Os dois são atingidos a queima-roupa e começam a cair do céu. Psychos ria e diz que agora acabou. Sem pensar duas vezes, a vilã atira contra Tatsumaki, que estava em cima de uma grande torre. E quando seu raio estava prestes a atingir o alvo, algo acontece. Uma enorme rocha interfere e detém um ataque de Psychos. A vilã se perguntava o que havia acontecido e olhando para a terra, ela avista algo. Os responsáveis por aquilo foram o herói classe S mestre de regata e Fubuki, a irmã de Tatsumaki. Psychos fica furiosa com a intromissão de Tank Top Master, que novamente joga uma rocha gigantesca. O mestre de regata parecia uma máquina de atirar pedras. Várias rochas são lançadas uma atrás da outra na direção de Psychos. A vilã consegue se esquivar de todas aquelas pedras. E nesse momento percebemos que Fubuki estava utilizando o seu poder psíquico de melhoria para ajudar o mestre de regata. Ele dizia: essas coisas estão bem leves agora. Essa habilidade está deixando minha regata mais confortável, como esperado de você, Fubuki. A heroína sem jeito agradece. E nesse momento, no céu, vemos a queda de Genos, que estava gravemente danificado. Cavaleiro Motriz abraça seu companheiro de equipe e dizia: ei, ciborgue demoníaco, solicito uma cooperação. Estou quase sem energia sobrando. Minha intenção é combinar nossos núcleos de energia através de uma fusão para maximizar nosso poder. Se vai funcionar ou não é uma aposta, mas você acha que é capaz? Nessa hora, Genos abre seus olhos e apoia o plano de Dravenite. Vamos nessa! O Cavaleiro Motriz diz que entendeu, e então ele invoca sua caixa preta para fazer uma nova transformação. Um grande clarão se faz nos céus, e enquanto isso Psychos continuava se desviando dos ataques do mestre de regata, e ela dizia: como se jogar isso tudo em mim fosse ter algum efeito. As rochas disparadas por mestre de regata batiam nas barreiras e eram destruídas, e de repente um poderoso robô aparece em frente à vilã. Psychos se assusta. Aquela era a nova transformação dos heróis da classe S, uma fusão suprema dos ciborgues Genos e Cavaleiro Motriz. Com uma lança afiada, eles atacam Psychos, que se vê obrigada a deixar sua forma a jato. Ela se transforma em um corpo humanoide para poder se defender, porém ao que parece o poder da fusão de Genos e Dravenite era insano. Essa é a combinação tática torre promovida. O Dragão Rei, que emitia um grande poder elétrico em sua volta. Mesmo batendo de frente com Psychos, Genos alerta Dravenite: meu núcleo já está no limite, logo ele vai explodir. Assim que eu der o sinal, desative, tudo bem? Psychos, mesmo sofrendo os danos daquela eletricidade, estava curiosa e dizia: seus montes de sucata. Aproveitando que ela parou de se mover, Fubuki dá o sinal para o mestre de regata atacar novamente, e dessa vez, Tank Top Master atira com todas as suas forças num prédio de 6 andares, na direção do inimigo. Psychos, vendo aquilo, fala que mesmo mudando o tamanho dos entulhos arremessados, era uma piada. E de suas costas ela abre novamente uma enorme boca e dispara um grande poder. Quando o ataque de Psychos estava prestes a destruir aquele prédio, algo acontece. De repente a estrutura começa a ser cortada de dentro para fora. E nesse momento percebemos que dentro daquele lugar estavam os heróis de classe S. Samurai Atômico corta o teto daquele prédio para eles saírem. E ainda com sua alta velocidade, utilizando sua espada, ele consegue cortar e dispersar o poder lançado por Psychos. Ao seu lado, podemos ver o prisioneiro Puripuri e também
Superliga do Brilho Negro. Genos, observando aquela situação, finalmente sorri e diz: nós vencemos. Mais 3 heróis classe S chegam para ajudar na batalha final. Samurai Atômico, Brilho Negro e Puri Prisoner avançam sem hesitar, utilizando a decapitação atômica em linha reta. Samurai Atômico consegue cortar Psychos pelas costas, enquanto Genos a cortava pela frente. E com a investida vibratória do Anjo Negro, Vibration Dark Angel Rush, os golpes em alta velocidade de Puri Prisioneiro acertam de forma certeira a vilã. E atrás dele um homem ainda maior aparece, o gigantesco herói fisiculturista com seus grandes músculos. Superliga do Brilho Negro avança com uma voadora fatal. Esse é o míssil Superliga. Psychos, que já havia se tornado praticamente uma bola de carne monstruosa, é acertada em cheio e jogada em direção ao solo. Seu sangue se espalhava por todos os lados, e naquela hora Drive Knight consegue pegar uma amostra do corpo de Psychos. A vilã diz que aquele corpo monstruoso agora era inútil para ela, e que essa era a hora de sair. A vilã rapidamente se desconecta do corpo de Orochi, desfazendo assim a fusão dos dois. E nesse momento, os irmãos Bang Bomb avançam rapidamente e atacam o que resta daquele corpo, utilizando o punho da água corrente e o punho do redemoinho, tornando-se assim o punho matador de dragões das presas cruzadas, que amassa o corpo monstruoso. Eles cravam aquela coisa no solo com todo o seu poder, e nesse momento Fubuki comemora, porém de repente ela pressente algo. Alguém diz em sua mente: ainda não. Essas palavras chamam a atenção da Nevasca das Trevas, que olha para sua irmã Tatsumaki, que utilizava seus poderes mentais, e o chão novamente começa a tremer. Nesse momento somos levados até o subsolo da Associação de Monstros. Flash, chamativo, estava empolgado. Isso aí, boa, agora só mais um pouco. Ao que parece, Saitama e Manako conseguiram tirar as rochas de cima do ninja classe S. O careca de capa perguntava: ainda não consegue sair daí sozinho? E Flash responde que seu braço ficou preso debaixo de algo pesado. Se eu puder afastar isso, Saitama naquele momento arranca um cubo negro de dentro das rochas e pergunta se era aquilo ali que estava pesando. O careca de capa se pergunta que coisa seria essa e depois joga o cubo para trás. Saitama pergunta se Flash conseguiria sair agora, e o herói classe S fica feliz. Ótimo, acho que eu consegui. Manako naquela hora desvia do cubo jogado por Saitama, e o objeto cai próximo ao pé da monstrinha. E nessa hora percebemos que realmente aquela coisa tinha um peso fora do comum. Além de rachar o chão, nem mesmo Manako conseguia mover aquele cubo misterioso dali. Saitama continuava ajudando Flash a soltar o seu braço soterrado, e o careca perguntava se ele queria que puxasse, e Flash responde: não, eu tô de boa, você pode quebrar se puxar sem cuidado. Nesse momento eles sentem um novo tremor provocado por Tatsumaki, e Flash desesperado dizia: lá vem mais um dos grandes, justo agora que tô no meio de um trabalho delicado aqui. E está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Após os heróis de classe S conseguirem derrotar a fusão de Psychos com Orochi, a vilã se separa do corpo do monstro, e Tatsumaki, que mantinha a barreira gigantesca em volta da cidade Z, começa a utilizar seus poderes para arrancar do chão por completo o esconderijo da Associação de Monstros. Aquilo provocava um enorme tremor. Tatsumaki arranca do solo completamente aquela torre, que estava retorcida, mas parecia uma lança gigantesca. Os demais heróis classe S olham para o alto, e esse era o real poder de Tatsumaki. E nesse momento vemos que Flash, chamativo, finalmente conseguiu soltar o seu braço, porém infelizmente sua espada tinha sido quebrada por causa de Tatsumaki. Ele estava completamente sem reação ao ver aquilo. Manako e Saitama observavam, e o careca de capa, de repente, fica nervoso e diz: quando você disse que estava com medo de quebrar, não era o seu braço não. E nesse momento o Flash, chamativo, responde que seu braço não quebraria, só por ficar preso em umas pedras. Use o seu juízo. O ninja na verdade estava preocupado com a integridade de sua espada. Shun Satsumaru a instaqueou, mas infelizmente toda a sua preocupação foi em vão. E nos céus vemos Tatsumaki, que utilizava seus poderes naquela lança gigantesca. Ela transforma o antigo esconderijo dos monstros em uma arma de intenso poder. Fubuki fica surpresa com aquela luz que a lança emite, criada por sua irmã. Ao longe, os heróis de classe mais baixa viam o clarão e se perguntavam se aquilo seria obra de Tatsumaki, a lança de luz. Cavaleiro sem licença percebe que a lança agora estava com brilho verde, e Tatsumaki mira sua arma gigantesca para os restos do coração de Orochi, que ainda estava vivo. Olhando para o seu inimigo, a número 2 da classe S dizia: até mais. Enquanto isso, Saitama continuava nervoso com o Flash, chamativo, e ele falava: a gente perdeu tempo pra desgraça por um negócio chamado de Ikki. Sim, galera, o Flash chama sua espada de Ikki, o diminutivo de Insta-Kill. Ele então responde: tá dizendo que minha Ikki é trivial? Saitama fala que já ia quebrar de qualquer jeito, era melhor ter destruído a parede logo de cara. Mas Flash fala que isso estaria fora de questão. Manako revela que agora seria sua chance de fugir. Ela tenta escapar pelo buraco, mas de repente ela se assusta. Saitama e Flash também olham naquele buraco e percebem que do outro lado teria alguma outra coisa. Vemos um ser gigantesco sentado. Aquele pode
pode ser o corpo de Deus, o God. Como percebemos, aquele buraco, ao que parece, teria se tornado um portal para outra dimensão, já que parecia existir um universo em volta daquele ser. O conhecido que não aparece e o desconhecido que não se vê. Qual o mistério por trás desse ser e dos cubos negros? De repente, o buraco fica escuro novamente e Saitama diz que não dava para ver nada ali. Tá um brilho total. Flash chamativo nesse momento falava: "Ei, bicho zoado, ilumina aqui pra gente." E Manako não gosta nada daquelas palavras e pergunta quem foi o herói que estava chamando de zoado. Mas que saco. Manako ativa sua habilidade de farol, mas não era o suficiente, então utiliza uma luz de termostato e depois de raio-x. Mas o melhor seria a iluminação indireta, batendo a luz na cabeça de Saitama. Manako leva um cascudo e acha estranho que nenhuma luz sua estava funcionando para iluminar aquele lugar. Flash dizia em pensamentos que a monstrinha era estranha, mas de repente uma voz fala em suas cabeças. 3 visitantes ao mesmo tempo, que inusitado. Saitama naquele momento pergunta se eles falaram alguma coisa. Manako com medo diz que não, e Flash também nega ter feito qualquer coisa. Nessa hora, a misteriosa voz fala novamente: "Deixe-me ver se vocês são os receptáculos dignos de receberem o meu poder." Nesse momento, Saitama fica sério. Ele percebe que essa voz misteriosa pode ser de um inimigo que continuava falando. "Coloquem suas mãos naquele cubo e façam um desejo. Se vocês forem dignos, terão o poder. Caso não sejam, vocês serão confiscados." Flash percebe que aquela voz poderia estar chegando até eles por telepatia, e Manako com medo dizia: "Eu não entendi, mas ele está dizendo que essa coisa é perigosa, não é?" Saitama falava: "Então esse deve ser o rei dos monstros. Se você tem algo a dizer, mostra a cara, mas eu vou te socar mesmo assim." O careca de capa estava achando que aquela voz era de Orochi. Saitama não sabia que foi ele mesmo quem já teria derrotado o rei dos monstros momentos antes, e esse seria um novo vilão. De repente, uma luz se faz atrás daqueles 3. Um portal como um buraco negro se abre. Saitama, Manako e Flash se viram rapidamente, e quem chega naquele lugar é um misterioso herói. Suas roupas estavam com cortes e arranhões, o que demonstra que ele havia participado de várias batalhas. Quem acaba de chegar é nada mais nada menos que o herói número 1 da classe S, o Blast. Ele dizia: "Ó, eu consegui a tempo, vocês não aceitaram a proposta ainda, não é?" Saitama estava surpreso. Ué, ele é um herói? E Blast, ao pegar o cubo, pergunta se eles tinham tocado naquilo. Saitama queria saber quem era aquele tio, enquanto Manako se perguntava de onde ele tinha vindo, e Flash já na ofensiva falava: "E se a gente tiver tocado?" Blast nessa hora se pronuncia: "Então vocês acabaram sem saber o que é, hein? Esse cubo é meio que um transmissor. Tocando nele, o espaço é distorcido, e isso permite a comunicação com ele. Eu tenho coletado essas coisas por aí, já que elas estão espalhadas por todo canto. É um hobby meu." Nesse momento percebemos que a força de Blast também é enorme, já que ele consegue segurar facilmente aquele cubo, além de rodá-lo sem nenhuma preocupação em cima de seu próprio dedo. E nesse momento, a voz do ser misterioso dizia: "Blast, você é o Blast, não é?" E para cortar a comunicação nesse mesmo instante, Blast joga aquele cubo em um de seus portais. Ele dizia: "Perdão, mas eu vou interromper essa conversa." Nesse momento percebemos que Flash chamativo estava surpreso ao saber a verdadeira identidade daquele homem. "Blast, então é você mesmo, Blast?" O herói responde que sim. "E você é o classe S rank 13 Flash. Estou certo? O que você está fazendo tão abaixo do solo?" Nesse momento o ninja responde: "Era isso que eu ia perguntar para você." Em pensamentos, Flash dizia: "Será ele mesmo? Eu devo testá-lo." Com a sua velocidade máxima, chutes relâmpago, Flash avança sem hesitar para cima do herói número 1. Ele quer ter certeza que esse é o Blast. E é claro, Flash quer testar sua força. Porém o herói número 1 da classe S de repente aparece atrás do ninja. Ele segura em seu ombro e diz: "Ei, relaxa aí um pouco." Flash chamativo começa a suar frio, e Manako se perguntava o que foi aquilo. Saitama diz que é do feitio de Flash atacar todo mundo que ele vê pela frente. E Blast então revela que o tempo passa mais devagar naquele espaço, e por isso é melhor sair dali bem rápido. "Vou levar vocês até a superfície." Saitama perguntava se teria uma saída feita por uma distorção ou algo assim, e Blast fala que é por aí. Porém tem o mais importante, porque tem um monstro com vocês. Ele não parece ser um prisioneiro. Nesse momento Manako soa frio. Ao que parece, esse seria o seu fim. E Saitama então olha para ela e responde: "É que ela é a nossa guia turística e lanterna, sabe? É muito útil." Manako revela que também começa a iluminar quando está assustada, e Blast aceita aquela explicação. "Então tá, vamos nos despedir por agora, mas tenho certeza que vamos nos encontrar de novo." Nesse momento Blast ativa seu poder em suas mãos, e surpreso Flash dizia: "Ei, espera Blast, o que você vai fazer?" Nesse momento o herói número 1 ativa seu poder de portais infinitos. Ele dizia: "Mandem as minhas saudações ao Seiichi e a Tatsumaki." Os heróis na superfície estavam impressionados com o poder de Tatsumaki. Zombie Man dizia: "Ela é a melhor." E Máscara Doce falava: "Ela vai finalizar o inimigo para valer, então eu acho que acabou." Porém
Porém, Imperador Criança carregava uma culpa e diz: ela se esforçou tanto por minha causa. Silverfang e o Ciborgue Demoníaco são aliados poderosos, mas por conta dos meus equívocos, eu os deixei de fora da equipe. Zombie Man poderia, por favor, ser o líder dos heróis classe S no meu lugar? Você pensa e faz julgamentos melhores que os meus. Eu sempre achei que você era o mais apropriado para essa posição. Nesse momento, Máscara Doce interrompe: a vida não é doce assim. Você acha mesmo que uma equipe de heróis se uniria tendo um pseudo-monstro como líder? Nosso líder tem que ser o humano ideal. Essas são as palavras mais sinceras e a visão de Máscara Doce. Porém, Imperador Criança leva aquilo para o pessoal e grita: o Homem Zumbi não é um monstro. E nesse momento, o Zombie Man diz que estava tudo bem. Além do mais, tem bem mais mediadores na equipe do que você pensa. Você devia pedir a eles ao invés de mim. E de qualquer forma, já é um grande avanço você ter ficado mais atento quanto aos seus julgamentos dessa vez. Fazer um esforço para entender os outros é a parte mais importante. Afinal, nós somos todos humanos. Essas também são as palavras mais sinceras de Zombie Man, que mesmo tendo um poder sobre-humano de regeneração, continua tendo sua humanidade dentro de seu coração. E isso o torna ainda mais humano. Máscara Doce absorve essas palavras, porém de repente, à sua frente, surgem várias esferas de energia. Todas elas são jogadas na direção dos heróis. E Zombie Man, rapidamente avistando o perigo, empurra Imperador Criança para protegê-lo. Nesse momento, uma grande explosão acontece. Máscara Doce se preocupa com Zombie Man, que serviu de escudo para salvá-los. O corpo do herói classe S foi destruído parcialmente e ao baixar da poeira, vemos que quem foi o culpado por esse ataque era o Imperador Mendigo, um dos executivos da Associação de Monstros. Ele dizia: o que tem de humano em você? E no mesmo instante, estava acontecendo o ataque fatal de Tatsumaki em cima do coração de Orochi. Os restos do monstro, que desfez forçadamente sua fusão com Psychos, são pulverizados pela poderosa lança gigantesca de Tatsumaki, que joga a arma e depois a faz girar em cima do inimigo, destruindo qualquer resquício do rei dos monstros. Era como se a poderosa lança, feita do esconderijo dos monstros, estivesse escavando a terra e triturando aquela coisa. Os demais heróis, como Yayan e Deus Porco, ficam perplexos, e a lança de Tatsumaki, ao perfurar o solo, passa por um local com magma fervente, além de um templo com um culto subterrâneo, mostrando assim o quão profundo foi aquele ataque. Nesse momento vemos King e Tareu fugindo da cidade, porém de repente à frente deles algo acontece. Era como se algo invisível estivesse atrapalhando seu caminho. E do outro lado estava o herói classe S, o Bastão de Metal, que tinha o mesmo pressentimento e perguntava: o que seria aquela merda? Bastão de Metal começa a dar a volta e King e Tareu fazem o mesmo. Eles dão de cara um com o outro, porém de repente alguns heróis de classe mais baixa aparecem. Aquilo era um esconderijo especial feito com um material invisível, era um disfarce. Os heróis ficam surpresos ao saírem da tenda e encontrarem tanto King quanto o Bastão de Metal. King se perguntava quem seriam esses caras e o que seria aquilo. Os heróis de suporte então respondem: é um escudo de camuflagem quântica, é uma camuflagem óptica, e já que a entrada foi destruída, ficamos presos aqui. Não conseguimos nem chamar os helicópteros de resgate porque tinha risco de sermos vistos. Por agora, vamos verificar como está a situação. King, olhando aquele pano invisível, fala: isso seria útil para mim. Será que eu conseguiria pegar um pedaço emprestado? Naquela hora, o riquinho Agama sai de dentro do esconderijo, chamando por Tareu, e o garoto fica feliz em saber que o Agama estava bem, graças a Deus, e começa a chorar. O Agama, incrivelmente, também se emociona e começa a chorar ao encontrar Tareu. King, vendo aquela cena, fica aliviado e então pergunta para Bastão de Metal: você não deveria estar ainda no hospital? Bastão de Metal responde que sim, essa coisa só virou isso tudo porque eu fiz merda como guarda-costas. Achou que eu ia só relaxar na cama? O Agama pergunta se foi o Imperador Criança quem resgatou Tareu, e o garoto responde que não foi o tio, que no caso seria Garou, e depois King o salvou. O Agama fica em choque e começa a gritar: King e Bastão de Metal, por favor, vão e resgatem o Imperador Criança. Ele voltou para o esconderijo para salvar o Tareu, depois de ter me resgatado. Ele já estava sem armas e nada bem, então por favor. Nesse momento o Bastão de Metal faz uma observação: essa é a mesma criança que estava botando os pratos de volta na esteira lá no sushi bar. Acho que eu julguei ele errado. O Agama havia mudado um pouco, mas nem tanto. Ele diz para os heróis não se preocuparem com seus ferimentos, que depois ele falaria para seu pai pagar todas as contas do hospital. E nesse momento, os heróis de suporte se curvam perante os dois. Com o classe S presente, eles de joelhos e com a cabeça no chão diziam: Bastão de Metal, pedimos perdão. Mesmo com você contando com a gente, o monstro pegou a criança que você nos confiou bem na nossa frente. Bastão de Metal então responde: parem com isso, não na frente das crianças. Somos todos heróis, eu devo uma para vocês também. Então vamos ficar quites do jeito certo. Um homem chega ao ápice da sua força quando tem uma dívida a pagar. Os heróis de
suporte concordam com aquelas palavras. Bastão de Metal perguntava, mas vocês também não eram para estar no hospital? Os heróis respondem que sim, mas estava tudo bem, até a gente se juntar aos outros heróis. Mas daí, com todo mundo resgatando a gente, quando ficamos presos porque o chão desmoronou, já nos sentíamos uns lixos, só de falar nisso. Olhando para o centro da batalha de longe, como um alvo fácil, tudo o que pude fazer foi pensar no quão grande é a diferença entre a gente e os heróis de classe S. O outro herói de classe baixa fala para seu amigo parar de reclamar, e nesse momento o Sekinger aparece dizendo: diferenças de poder não importam, fazemos o que podemos com a mão que nos é dada. O que mais podemos fazer? Sekinger havia perdido a sua mão em batalha. Os classe S ficam surpresos, e Sekinger falava: como esperado, belo trabalho no resgate, King. Vocês dois ainda não foram informados sobre os inimigos na linha de frente? Não recebemos confirmação do extermínio da maior parte dos executivos, então são ameaças que ainda estão vivas. Vocês dois estarão esperando de prontidão em uma área onde podem acompanhar a batalha para poderem se juntar aos esforços como um apoio secreto quando bem entenderem. E vocês, heróis de suporte, ficarão aqui e protegerão as crianças que acabaram de ser resgatadas. Os heróis de classe mais baixa estavam de cabeça baixa e Sekinger perguntava se eles não se sentiam confiantes, e os heróis respondem que não era isso. Sekinger nessa hora, mesmo suando de febre, dizia: uma pedra é uma pedra e um diamante é um diamante, mas fazendo a coisa certa no lugar certo, ambos podem ser tesouros. Meu trabalho é garantir que tudo esteja no lugar certo. Vocês podem fazer isso. Os heróis de suporte têm sua autoestima renovada e nesse momento ficam confiantes em sua tarefa. Bastão de Metal fica surpreso e ele se pronuncia: eu vou ser sincero, eu achava que os executivos da Associação de Heróis fossem todos uns bunda moles inúteis, mas tem mais alguém igual a você lá dentro. Como um sinal de respeito nesse momento, Bastão de Metal acata também as ordens de Sekinger e diz: entendido, chefe. Sekinger, vendo aquilo, sorri, e King estava totalmente desanimado. Em sua mente, ele repetia as palavras de Sekinger: no lugar certo, fazendo a coisa certa. Não acho que eu possa fazer nada, mas naquela vez, contra a Centopeia, eu consegui atrair ela, porque o inimigo entendeu errado a minha força. Com certeza Saitama vai vir aqui também, então até lá, vou fazer o que eu puder. Entendido? Então eu vou dar o meu melhor como uma pedra. Bastão de Metal, ouvindo aquelas palavras do classe S, King diz que, como sempre, ele é muito humilde. Tô contando contigo, King. Nesse momento, King dá um sorriso gentil, enquanto seus olhos ficam brancos de medo. Porém, de repente, alguém o chama. E esse era Tareu, que dizia: King-san, por favor, pode ajudar o tio, que me ajudou primeiro. Ele ainda está no covil. King fica surpreso. Mas o quê? Isso é bem ruim. Mas de que tio você está falando? É um herói. Tareu, nesse momento, se lembra das palavras de Garou dizendo que ele seria um monstro. O garoto, então, responde para King: eu não sei, mas se você achar ele, por favor, não o maltrate. King diz que, é claro, ele irá resgatá-lo e sem maus tratos. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Bastão de Metal tem um plano para ele e King voltarem para a batalha. Ele pega uma câmara de ar do pneu de um carro quebrado ali próximo. Então amarra a câmara em 2 postes e King pergunta o que seu amigo herói estava fazendo. Bastão de Metal fala que aquilo é um estilingue. Não dá para ceder ao luxo de sair correndo numa área cheia de rachaduras e caindo aos pedaços. Então a gente vai pegar um atalho para chegar lá com esse line drive aqui. Bastão de Metal amarra um caminhão no elástico e o joga de um penhasco com um chute. O elástico se estica e Bastão de Metal então segura King e diz que eles já podem ir. King se segura em Bastão de Metal, que falava que o herói estaria apertando demais. E de repente Tareu e o Agama aparecem dizendo: King-san, Bastão de Metal, boa sorte. Os 2 heróis classe S fazem um sinal de joinha e nessa hora Sekinger atira o raio de seu olho para cortar a corda que o segurava. Os 2 são lançados para longe no alto do céu. Os garotos olhavam com um olhar de admiração e King grita bem alto. Bastão de Metal então tapa sua boca para ele fazer silêncio e de repente eles avistam uma grande rede que amortece a sua queda. Eles depois passam por uma árvore e caem em um arbusto. Bastão de Metal se levanta dizendo: beleza, vamos lá. E King diz que achou que iria morrer. Nesse momento somos levados até o hospital e vemos alguém dormindo na cama tranquilamente. E esse era o lutador Suiryu. De repente alguém o acorda. Essa é a sua irmã, que dizia: ei, esses seus músculos não parecem ser de alguém que está de cama. Ela cutuca o peito de Suiryu, que de repente o contrai e fica com cara de bravo. Sui corria dizendo que isso era hilário, e Suiryu responde: pare de brincar com o peito do seu irmão, valeu? Suiko falava que, ao que parece, seu irmão estava bem. Achei que fosse ficar mais deprimido depois de tomar uma surra de um monstro. Suiryu revela que achou que iria morrer. Você veio me arrastar de volta para o dojo, achando que meu espírito de luta tinha quebrado totalmente. Suiko começa a rir. Não se preocupe com o dojo.
dojo. Enquanto você enrolava por aqui, eu me esforcei muito e tomei conta de lá. Mas nosso falecido avô queria que você tomasse conta do dojo, irmão. Mas com você perambulando por aí, nem consegui imaginar como o vovô se sentiria. O avô de Suikoi Suiryu era o antigo mestre do Meitei Ken, o falecido Suishou. Suiryu fica triste ao lembrar de seu avô e dizia: olha, Suiko, me desculpa, mas não posso voltar agora. Tem algo que eu quero fazer por aqui. Suiko começa a cutucar o dedo no peito do seu irmão com raiva e dizia: ainda não parou de vadiar, não é, o do peitoral? Suiryu responde que não é isso. Eu quero ser um herói. Se eu usar minha força para ajudar os outros, tenho certeza que o vovô ficaria feliz. Isso ia ser positivo para o dojo, como foi com Ryu Gansai Ken, o estilo de Silver Fang, por exemplo. Suiko fala que lá vem seu irmão de novo. Primeiro você disse que queria ser modelo, depois disse que era melhor atuar. Suiryu admite que falou isso mesmo, mas dessa vez ele estava falando sério. Suiko percebe que realmente seu irmão estava diferente. Ela dizia: que seja, faça o que quiser, tá bom? Quer que eu descasque uma laranja para você? Suiryu fala que queria sim e de repente começa a passar um noticiário na televisão. Acabamos de receber uma transmissão ao vivo da Cidade Z. O que é aquilo? Um misterioso objeto enorme e brilhoso está perfurando a Terra, mas agora está sumindo. A parede misteriosa que estava cobrindo a Cidade Z também está começando a sumir. Nesse momento os pilotos do helicóptero diziam: 95 para o QG, vamos continuar com as operações de resgate agora. Os heróis de suporte sinalizam para o helicóptero, que começa a descer para resgatá-los. E ciclista sem licença se perguntava se o mestre de regata estava bem. No centro da batalha vemos Fubuki, que ficava aliviada ao ver que a sua irmã Tatsumaki estava viva. E mestre de regata se pronuncia: desde que fomos atacados por aquela nave, eu refiz meu treinamento para competir contra poderes psíquicos, mas de novo eu não cheguei nem perto. Fubuki nesse momento fala que não tem muito o que se fazer quando se está enfrentando sua irmã, porém nesse momento percebemos uma energia incandescente que sai do corpo de mestre de regata. Esta era sua determinação. Ele dizia que não vai perder para Tatsumaki, é por isso que ela é a minha rival. Consigo sentir a minha regata apertando. Nesse momento vemos Tatsumaki nos céus, extremamente cansada e ferida. Seu corpo estava coberto de sangue e machucados. Ela mesmo, assim, consegue esboçar um sorriso após essa árdua batalha. E Silver Fang a observa do chão. Em pensamentos ele dizia: nunca achei que veria o dia em que esses heróis classe S egoístas e solitários começariam a cooperar entre si. Até mesmo a Tatsumaki. Eles realmente cresceram. Bomb nesse momento diz: ei Bang, se o garoto estava dentro daquela base, então pode ser que ele já tenha. E ao ver a possibilidade de garoto ter morrido, Bang diz algo: irmão, você já lutou contra ele. Ele não vai morrer assim tão fácil. Não podemos baixar a nossa guarda. Nesse momento o Samurai Atômico, Puri Prisoner e Superliga do Brilho Negro aterrissam no chão, bem atrás de Bang Bomb. Samurai Atômico fica preocupado. Calma aí, o Flash não estava preso lá embaixo? Silver Fang revela que sim, e Samurai acredita que o ninja poderia estar preso dentro daquela lança de luz de Tatsumaki também. Bang concorda que há uma possibilidade terrível, porém Tatsumaki começa a se comunicar com sua irmã por telepatia e dizia: está tudo bem, o Flash não estava lá embaixo. Quando eu dei o último golpe, o espaço lá embaixo foi distorcido e alguém foi engolido. Devem ter ido para outra dimensão, uma viagem dimensional. Será que é o Blast? Tatsumaki se pergunta se o salvamento do Flash chamativo teria sido obra do herói número 1, o Blast. E nesse momento voltamos ao ataque do executivo Imperador Mendigo, que acertou o Homem Zumbi com seus poderes. Ele dizia que ao que parece esse era o fim da linha para Gyoro e Orochi. Como eu pensei, eles eram receptáculos incapazes de expandir as suas mentes. Os céus só se alinham aos escolhidos, aqueles como eu. Imperador Mendigo dá um sorriso, porém de repente à sua frente um herói aparece. Esse era o herói número 1 da classe A, o Máscara Doce, que parte para o ataque. Não vá se precipitando o malfeitor. Quando o herói estava prestes a acertar o inimigo, algo acontece. Black Spear, da Associação de Monstros, também aparece e segura o Máscara Doce. Ele dizia: acho que é verdade, que quando você tira sarro de alguém, acaba dizendo coisas que não quer que sejam ditas para você, não é mesmo? Heróizinho playboy que se precipitou. Nessa hora, na frente de Máscara Doce, outro executivo monstruoso aparece. Esse é Furrer Feio. Ele assusta Máscara Doce com sua feiura e o herói começa a gritar em desespero: não chegue perto. Ele dizia: Furrer Feio então se pronuncia: você está totalmente desesperado depois de um sustinho desses, mas que lixo inútil, pare de gritar. Soco do afundamento facial. Enquanto Black Sperm segurava o Máscara Doce, Furrer Feio ataca com um soco poderoso o rosto do herói, amassando assim o crânio de Máscara Doce. Uma cena completamente brutal. Furrer Feio começa a rir, mas que cara feia. O Imperador Mendigo dizia: isso deve ter doído, isso que dá ser obcecado com a beleza externa. Furrer Feio ergue Máscara Doce e diz que ele parece um espantalho com aquelas pernas compridas e idiotas. Que tal deixá-las ainda
mais compridas para você. Forrer feio puxa as pernas do herói e as rasga, jogando assim Máscara Doce totalmente destruído para longe. Lindo, o executivo dos monstros dizia. Eu não me canso de arrebentar esse merdinha, o arrogante e bonitão. Daqui em diante, a cada um por si. Quem matar mais classe S vence. E aí, vocês topam? Os Black Sperms dizem que gostariam dessa aposta. Acha que pode desafiar a gente com algo assim? Não. Após a chegada aterrorizante dos executivos da Associação de Monstros na superfície, Imperador Criança arrasta o corpo de homem zumbi. Ele dizia em seu comunicador: aqui é o Imperador Criança. Múltiplos executivos inimigos emergiram do subterrâneo. Por favor, fiquem a postos. Os executivos monstruosos, Imperador Mendigo, Forrer Feio e Black Sperm olham para o Imperador Criança, que gritava em seu comunicador: repito, fiquem a postos. Homem zumbi ainda não estava completamente regenerado e ia conversar com o menino. Porém, de repente, Forrer Feio pisa no corpo do herói. O garoto de classe S fica em pânico e o temível Forrer Feio à sua frente dizia: então você é o Imperador Criança, legal, hein? Deve ser muito bom ser um pirralho mimado com inteligência no futuro, mas eu posso ficar tão forte que você vai rastejar na minha frente. A partir daqui, eu vou assumir o nome de Rei dos Monstros. Eu vou te mostrar um negócio mais interessante que os poderes psíquicos do Gyoro Gyoro, algo dessa minha personalidade terrivelmente distorcida, que nasceu de um complexo de inferioridade. Eu chamo de violência extrema. Forrer Feio estava prestes a dar um soco fatal em Imperador Criança, porém de repente Imperador Mendigo pede para ele sair da frente. Com a mão erguida para o céu, Imperador Mendigo concentrava uma grande esfera de energia para então atacar. O herói de classe S e o Forrer Feio ficam surpresos. Imperador Mendigo então dispara seu poder na direção do herói. O classe S, sem nenhuma reação, fica sentado esperando o pior, e Forrer Feio salta para não ser atingido. O poder do Mendigo chega até o seu alvo, e uma grande explosão acontece. O poder terrível de Imperador Mendigo faz uma grande vala pelo terreno. Os heróis de Aiyan, Samurai Atômico, Deus Porco e Mestre de Regata saltam para não serem atingidos. Samurai Atômico, preocupado, chama Imperador Criança pelo comunicador. Isso teria sido um golpe dos executivos. Imperador Criança responde. E Aiyan estava surpreso. Impossível, mesmo depois de terem sido pegos naquela furadeira de terra, eles ainda têm tanta força. De repente um jato de água começa a sair da terra. Samurai Atômico se pergunta se aquilo seria água subterrânea. Porém seu discípulo, Aiyan, fica extremamente assustado. Ele rapidamente saca sua espada. Aquela água que estava surgindo era um inimigo, a água natural do mal. Mestre de Regata gritava, perguntando se eles estavam bem. Porém de repente o chão começa a se quebrar. Sem pensar duas vezes, Deus Porco salva o Mestre de Regata. Quem surgia saindo do chão era o executivo Gams, que tenta devorar os dois heróis em uma bocada só. Mestre de Regata, olhando aquele monstro, perguntava o que seria essa coisa. E Deus Porco sabia que esse inimigo apareceria, digerindo os detritos na mesma hora, enquanto continua comendo. Faz até com que eu pareça estar de dieta. Voltando até onde o Imperador Mendigo estava, vemos a destruição na frente do executivo, que dizia: é muito melhor estar a céu aberto. Eu posso libertar todo o meu poder de fogo, sem ter que me preocupar com desabamentos. Black Sperm, observando aquilo, dizia em pensamentos: eita, calma aí, o poder dessas bolinhas de malabarista não é palhaçada. Ninguém me disse isso, sem falar que parece que ele não está usando nada para tirar essas coisas. Que diabo é isso? Essa energia está sendo liberada de algum outro lugar. Black Sperm começa a entender o poder de Imperador Mendigo. Era uma energia emprestada de alguém. E Forrer Feio se levanta dos escombros com raiva. Ei, desgraçado, está roubando minha presa logo quando eu chego na melhor parte. Imperador Mendigo responde que é cada um por si. Isso quer dizer que só precisamos seguir a linda lei da natureza desse planeta, a do mais adaptado. Forrer Feio grita, perguntando se o Mendigo queria cair para a briga com ele. E Imperador Mendigo, ignorando, avança para o combate contra os heróis. Ele dizia: os fracos serão os primeiros a sumir. Vamos executar a lei da natureza. Black Sperm responde: não fique puto quando suas leis bonitas não te derem o que você quer, Mendigo perdedor. Forrer Feio revela que quando a disputa para eliminar os heróis de classe S acabar, ele será o rei dos monstros. E não era para os otários esquecerem disso. Indo para onde Silverfang, Bomb, Fubuki e Puripuri Prisoner estavam, vemos algo cair do céu. Aquele Genos, que estava entrando em curto-circuito. Os heróis ficam preocupados com o ciborgue demoníaco. Seu corpo estava em colapso. Silverfang pergunta o que houve e Genos explica: meu núcleo de força excedeu seus limites e uma avalanche térmica começou. Logo eu vou explodir. Fubuki e Puripuri ficam surpresos com aquelas palavras. O que você disse? Silverfang pergunta se o ciborgue não tinha nenhum reparo de emergência.
E Puri diz, é mesmo, o Drive Knight deve conhecer o corpo de Genos como a palma da mão, porém Genos revela que Cavaleiro Motriz já tinha ido embora dali. Na fusão com Genos, Drive Knight percebeu que a barreira de Tatsumaki já tinha ido embora, e assim ele concluiu seu objetivo, desfazendo a fusão em pleno ar e deixando Genos à deriva, caindo em colapso até o chão. Bombi acredita que isso foi crueldade, e Fubuki se pergunta se Imperador Criança não podia ajudar. Puri fala que ao que parece o garoto foi soterrado na explosão de agora há pouco. Não permitirei que meus lindinhos se espalhem aos ventos, bem debaixo do meu nariz. Eu vou resgatá-lo com o nado do anjo. Fubuki fala, iremos deixar o resgate com o prisioneiro Puri, então vá rápido, por favor. Genos dizia, isso era inútil. Eles não tinham mais tempo a essa altura. Só posso amplificar o poder ao máximo possível e levar os inimigos restantes comigo. Recuem para 5 km daqui, o mais rápido possível, por favor. Digam ao Saitama Sensei e ao Dr. Kuseno que eu peço desculpas pela minha falta de experiência. Silverfang fala que Genos era um idiota. Os jovens nunca devem ceder ao desespero tão facilmente. Logo, o prisioneiro trará o Imperador Criança de volta. Você precisa aguentar até lá. Fubuki, olhando aquilo, fica séria. Genos iria se autodestruir. Ela seriamente se aproxima do ciborgue demoníaco. Bang e Bombi apenas observam. E Genos, olhando a heroína, dizia, Nevasca infernal, por que você está aí parada? É bem provável que ainda tenham inimigos por perto. Você pode não ser o nosso recurso mais forte, mas não podemos nos dar ao luxo de perdê-la. E com um olhar sério, Fubuki fala para Genos se calar. O ciborgue fica surpreso com aquela situação. Fubuki concentra seu poder psíquico nas mãos e então encosta no corpo de Genos. A eletricidade passa por Fubuki e rasga até mesmo as mangas das roupas dela. Bang e Bombi apenas observavam e Genos pergunta o que ela estaria fazendo. Fubuki então dizia, mesmo que seja um idiota imprudente como você, não podemos nos dar ao luxo de perder nossos recursos de batalha. Eu sou a Nevasca Infernal, líder do grupo Fubuki. Você acha que eu deixaria meus subordinados morrerem e fugiria como se nada tivesse acontecido? Líderes sempre precisam saber se comportar como tal. Vou usar a telecinese para suprimir o movimento térmico ao máximo e então achar as porções orgânicas para reforçar e restaurar. Fubuki utiliza seu poder e dá um grito, e nessa hora a energia que transbordava do corpo de Genos e a temperatura do ciborgue demoníaco começam a voltar ao normal, reduzindo cada vez mais, concluindo assim a restauração do resfriamento do núcleo. Genos fica surpreso, a seção crítica estava limpa, a explosão foi evitada, porém ao olhar para o lado, ele percebe que Fubuki entrou em colapso. A Nevasca começa a sangrar pela boca, ao que parece ela excedeu seus limites, e Bang e Bombi a seguram antes de cair no chão. Silverfang diz estar surpreso, ela realmente deve ter as qualidades de uma grande líder, no fim das contas. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Após Genos ser salvo por Fubuki, vemos algo acontecendo no céu da cidade Z. Vemos uma explosão e depois astros de luz pelo ar, parecido com uma aurora boreal. Bombi se perguntava se esse fenômeno seria mesmo uma aurora, e Bang responde que não. Na verdade, são milhares de bolas de luz que estão perseguindo Tatsumaki. Aquele era um ataque concentrado de Imperador Mendigo, que tentava destruir a heroína número 2 da classe S, aproveitando que Tatsumaki estava enfraquecida devido à sua luta contra Psycho Zoroshi. Black Sperm, observando aquilo, diz que até o poder ilimitado de Tornado teria limites, e Imperador Mendigo concorda com essa informação. Você já ouviu uma sinfonia? E como se estivessem regendo uma orquestra, Imperador Mendigo controlava aquelas milhares de esferas de luz que perseguiam Tatsumaki. O executivo dos monstros se achava um verdadeiro maestro de seu poder, porém mesmo sem estar em seu 100%, Tatsumaki ainda conseguia ter uma velocidade superior. Ela se esquivava dos ataques, voando pelos céus. Imperador Mendigo diz que o som que o poder emite utiliza todos os sons possíveis para produzir harmonia, algo de uma beleza suprema. Black Sperm acha Imperador Mendigo muito snob, e nesse momento o executivo mendigo dos monstros concentra aquelas milhares de esferas de energia em um único poder extremamente brilhante. E esse é o grande finale que atinge Tatsumaki. Bang não conseguia acreditar no que estava vendo, e Black Sperm dizia que isso era uma isca. Na verdade, Tatsumaki trocou de lugar com algumas pedras em meio àquelas luzes. Era um truque barato. Imperador Mendigo ainda não tinha percebido isso, e então se pronuncia. Mas o que? Então no segundo movimento, devo finalizar com um grande bombardeio. Imperador Mendigo se preparava para atacá-la novamente, e Black Sperm nesse momento percebe que o corpo do executivo é igual ao de um cara normal, um humano comum. Sendo assim, seus reflexos e resistência não são nada demais, apenas seu poder de energia, que seria gigantesco e perigoso. Se esse é o caso, aposto que consigo achar uma abertura para pegar ele pelas costas, pensa Black Sperm.
Tatsumaki aparece ao lado de Fubuki e os outros, e a Tornado do Terror estava debilitada e muito ferida. Ela chama por sua irmã, que estava desacordada, porém de repente a nevasca infernal acorda. Ela não conseguia acreditar no que seus olhos viam, o estado em que sua irmã estava à sua frente, seus ferimentos por todo o corpo, coberto por sangue, sem contar os furos em suas mãos. Não pode ser, porque minha irmã está nesse estado. Tatsumaki nesse momento percebe que no rosto de Fubuki tinha um pouco de sangue. Em vez de estar em seu limite, o poder da heroína número 2 aumentava novamente. Tornado estava furiosa e ela dizia: eu não acredito, eu falei claramente para não permitirem que você participasse dessa missão. Vou ter uma conversinha com o Sekinger e também com o Imperador Criança. Então Fubuki, cadê o merda que machucou você? Fubuki pede para sua irmã se acalmar. Você entendeu tudo errado, eu vim aqui por conta própria, esses machucados são coisa minha. Nesse momento, Tatsumaki se acalma e fala para Fubuki: volta logo para casa, ainda restam uns lixos para recolher, e se você ficar aí, vai estar somente no meu caminho. Fubuki pergunta se Tatsumaki ainda iria lutar, mais um pouco e você vai morrer, se não parar o seu sangramento. Nesse momento, Tatsumaki olha para trás e cria uma barreira impedindo Fubuki de se aproximar dela. Bang pergunta o que Tatsumaki estava fazendo, e a heroína o responde: não me subestime, vocês não vão conseguir me ajudar nem em 1 milhão de anos. Fubuki então utiliza seu poder para prender Tornado. Ela falava: eu não vou te deixar ir, você não consegue esconder que quase não tem mais força sobrando, você vai mesmo morrer. Tatsumaki fala que novamente Fubuki estava dizendo isso e Nevasca continuava: o motivo pelo qual você parou de confiar nos outros foi para me proteger, não foi? Me proteger dos adultos que queriam usar o meu poder. Ter uma irmã que queria me isolar não era nada além de assustador naquela época. Fubuki se lembra dos seus tempos de escola, quando Tatsumaki não deixava as outras crianças se aproximarem dela, e revela: então por isso eu criei a minha própria facção e usei o poder para superar aquilo, mas então eu comecei a pensar sobre o que era a verdadeira força. Nesse momento Fubuki se lembra de seu combate com Saitama, e desde então acho que comecei a entender, mas pouco a pouco eu vou reunir aliados fortes, que até mesmo você possa confiar, e então algum dia vou atrás de você. Eu não vou te deixar sozinha, eu vou te salvar, irmãzona, de um jeito que você não consegue sozinha, porque eu sou uma heroína. Aquelas são as palavras e sentimentos de Fubuki para com a sua irmã. A nevasca infernal estava com lágrimas nos olhos. Tatsumaki escuta aquelas palavras, mas com um sorriso e apenas um dedo, ela quebra o poder de Fubuki, que a segurava ali, e acaba prendendo a nevasca junto com Bomb e Silverfang. Fubuki percebe que ela não consegue se mexer e, sorrindo, Tatsumaki admite: você ficou mais forte, Fubuki, mas eu não posso ir pensando que alguém vai vir me salvar. Se você amadureceu para ser uma grande heroína, então eu tenho ainda mais que ser um bom exemplo. Tatsumaki segue seu caminho rumo novamente à batalha, e havendo de costas, Fubuki dizia em pensamentos: por favor, irmã, espere. Blast, você pode ter salvado a vida da minha irmã, mas você deixou uma maldição no coração dela. Nesse momento, Genos se levanta, ele pega sua jaqueta do chão e a sacode para tirar um pouco de poeira, e de repente coloca sua jaqueta sobre Fubuki. Genos dizia: eu vou dar apoio a Tatsumaki. Bang fala que isso seria imprudente. É mesmo, depois dessa moça ter se esforçado tanto para consertá-lo, da próxima vez você com certeza irá explodir. Genos pede para não se preocuparem com ele, contanto que eu não utilize toda a minha força, eu não vou superaquecer. Se for preciso, eu serei o escudo dela, ou o que quer que ela precise. Fubuki nem sabe como agradecer aquela ação do ciborgue demoníaco, e nesse momento vemos Genos, lembrando de Saitama, junto do ciclista sem licença, na batalha contra o rei do mar profundo. Genos dizia em pensamentos: o sensei mostrou respeito às almas que lutaram e arriscaram suas vidas, apesar de suas capacidades. É assim que deve ser, não é, sensei? Nesse momento vemos Bang se aquecendo, e ele dizia: céus, dizem que a juventude tende a correr cegamente para o perigo, mas ele leva isso a um outro nível. Bem, então é isso. Se vamos ajudar nossa adorável líder, eu também devo entrar nisso e fazer a minha parte. Irmão, cuide da moça, por favor. Se encontrar Garou, me avise. Bomb concorda com Bang, e Genos dizia: pode vir comigo se quiser, mas não vou seguir ordens. Não sou seu aluno. Bang fala que já sabe disso, e Genos continua: o ciborgue demoníaco é discípulo apenas do careca de capa Saitama. Está entendido? Silverfang pergunta se Genos não conseguia dizer um simples obrigado, e olhando aquela cena, Fubuki se emociona e começa a chorar. Vemos algumas pessoas chegando até o local da batalha. Um deles dizia: seja como for, isso nos ajuda a brandir melhor nossas espadas. Aqueles são os mestres espadachins que chegaram para ajudar. E voltando à batalha, vemos o mestre de regata
quase sendo devorado pelo executivo Gums. Ele segurava os dentes daquela coisa e de repente Deus Porco ajuda seu amigo, acertando Gums com o seu corpo. Mestre de Regata acaba sendo salvo e o monstro de gengivas fica furioso. Porém, de repente, Forrer Feio chega até o local. Nesse momento, vemos Forrer Feio segurando os mercenários contratados por Narink. Eles estavam inconscientes ao lado dos discípulos de Samurai Atômico. Deus Porco e Mestre de Regata ficam preocupados e o monstro feio lhes fala para não ficarem com tanto medo. Eu não faria algo imundo como pegar reféns, não é? Prometo que eu os devolvo. E naquele momento, o mercenário que Furioso Feio segurava finalmente acorda e fica assustado. Assim, o executivo monstruoso dizia: vou devolvê-lo sim, mais um pedaço de cada vez. Ele estava prestes a arrancar o braço daquele homem, e Mestre de Regata grita para que o monstro pare. Porém, isso não adiantou. Sem nenhum remorso, Forrer Feio arranca o braço daquela pessoa bem diante dos olhos dos heróis. Rindo, o vilão joga o homem em agonia no chão. Lá vai o primeiro. Então arremessa seu braço até próximo dos heróis classe S, que ficam sem reação. Aproveitando aquele momento, Gums abocanha o Mestre de Regata, que é pego de surpresa. Ele mordia o herói com toda a sua força para tentar mastigá-lo. Porém, Mestre de Regata ainda tentava segurar os dentes de Gums. Deus Porco fica preocupado, mas Furioso Feio dizia: para que se opor? É aí que você tem que virar um monte de carne e sangue. Tipo isso aqui. Furioso Feio estava prestes a acertar um soco no corpo do refém, porém de repente seus movimentos são travados. Quem acaba de chegar era nada mais nada menos do que Tatsumaki, a Tornado do Terror. Aproveitando aquela brecha, Deus Porco avança sobre o monstro executivo Gengivas, fazendo-o soltar Mestre de Regata. Nesse momento, Deus Porco e Mestre de Regata avançam rumo a Furioso Feio, e Deus Porco coloca todos os reféns mercenários em sua boca para mantê-lo seguro. E Mestre de Regata, nesse momento, pega o herói da classe S e diz: manda uma mensagem minha para o Cavaleiro Sem Licença. Nós vamos vencer e vai ser uma vitória para os heróis que abrirão mão dos seus leitos. Mestre de Regata arremessa Deus Porco com toda a sua força. Esse era o resgate da classe S. Nesse momento vemos Furioso Feio ficando furioso. E, incrivelmente, ele começa a aumentar de tamanho, se livrando assim da paralisia de Tatsumaki. Ele quebra o poder enfraquecido da heroína e a joga para trás. Mestre de Regata, vendo aquilo, parte para o ataque com seu golpe investida da Regata. Como contra-ataque, Furioso Feio utiliza o soco do afundamento de antebraço, acertando em cheio o avanço do herói classe S. Os antebraços de Mestre de Regata são quebrados, como se não fossem nada, e Furioso Feio perguntava: quem você falou mesmo que ia vencer? Agora nenhum de vocês irá fugir. Mestre de Regata estava desesperado. Furioso Feio nocauteou Tatsumaki e ainda o feriu gravemente. Sem pensar duas vezes, o vilão continua seu ataque com um soco de afundamento de corpo inteiro. O corpo do Mestre de Regata fica completamente ensanguentado e mesmo sem seus sentidos, ele dizia que a Regata era invencível. Após ouvir essa frase, Furioso Feio fica ainda mais furioso e ataca com múltiplos golpes de afundamento de corpo inteiro, deixando o herói classe S em um estado deplorável e totalmente irreconhecível. Na visão de Furioso Feio, agora o Mestre de Regata era apenas carne moída, e por isso Gums acaba comendo o herói. Furioso Feio fala para o executivo monstruoso mastigar bem: você não vai querer se engasgar com isso, não é? Nesse momento vemos Tatsumaki desacordada no chão e o monstro feioso se aproxima dizendo: agora é sua vez. O que irá acontecer com a Tornado? Nessa hora somos levados até a evacuação da cidade Z. Os heróis de classe mais baixa compunham um time de suporte e resgatavam os civis das proximidades. A garota de Regata tem sua regata rasgada de repente e o doutor de Regata diz que isso seria um mau presságio. De repente, quem chega até ali é Deus Porco, que tinha sido arremessado momentos antes por Mestre de Regata. O herói de classe S aterriza, deixando os mercenários de Narink e os discípulos de Samurai Atômico em segurança. Ele dizia: um deles está muito ferido. Equipe médica, parem o sangramento rápido. O mercenário que teve seu braço arrancado começa a gritar de dor. Ele sentia que estava à beira da morte. E Deus Porco pede para ele aguentar firme, mas é recepcionado com um chute na cara. O homem perguntava por que o herói não o resgatou antes. Nesse momento, Deus Porco revela que também havia trazido o braço do mercenário e que os médicos irão conseguir recolocá-lo de volta. Nesse momento, o Mumen Rider se aproxima. O Cavaleiro Sem Licença queria saber de Deus Porco como as coisas estavam indo na linha de frente. E Deus Porco fala que, ao que parece, derrubaram o líder da Associação de Monstros. Graças à aparição do Mestre de Regata, temos uma chance de vencer. Cavaleiro Sem Licença fica feliz ao saber disso e pergunta se isso seria sério. Deus Porco revela que, graças ao lançamento incrível de Mestre de Regata, ele pôde evacuar todos os feridos. Agora eles estão lutando contra os executivos restantes. Esse é o nosso mestre, dizia Mumen Rider. Porém, em pensamentos, Deus Porco dizia: até mesmo a Tatsumaki
e estava tendo dificuldades para imobilizar um único executivo. Mestre, não desista, por favor, nós vamos vencer. Tenho uma mensagem dele para vocês. Nós vamos vencer e vai ser uma vitória para os heróis que abriram mão de seus leitos. Foi o que ele disse. Sabem o que ele quis dizer? Ouvindo aquelas palavras que o cavaleiro sem licença dizia, acho que ele sabia que todos o seguiriam para fora do hospital. E os discípulos regateiros gritavam: beleza, galera, vamos levar cada um dos feridos para longe daqui e começar a preencher aqueles leitos vazios. Eu juro pela minha regata. Deus Porco revela que precisava voltar e Cavaleiro sem licença pede para ele ter cuidado. Deus Porco se pergunta se ele deveria usar sua habilidade agora, mas não, essa ainda não era o momento citado na profecia. Preciso guardar esse meu poder só para o último caso. Deus Porco retorna para a batalha e nesse momento vemos os dois executivos em frente a Tatsumaki. Furioso Feio estava pensando em fazer crueldades com a heroína, porém, antes que algo ruim pudesse acontecer, um herói chega para salvá-la. Silverfang, ou presa prateada, com um golpe certeiro, perfura o monstro Gums, salvando assim o mestre de regata de uma digestão certa. Furioso Feio fica surpreso com a chegada do herói, e naquele momento vemos Genos, que o acompanhava. Ele coloca seu braço dentro do buraco feito no corpo de Gums, e dizia: se eu queimar as entranhas disso, talvez ele perca o seu apetite. Genos ativa seu canhão incinerador dentro do corpo do executivo, causando assim uma combustão dentro do monstro, e Gums entrava em chamas de dentro para fora. Furioso Feio tenta bloquear Silverfang, que resgatava o mestre de regata, e ele perguntava: aonde você acha que vai? Ele utiliza seu poderoso soco para acertar Silverfang, porém a habilidade em artes marciais de Bang era sem igual, e apenas com sua perna ele consegue desestabilizar o golpe do adversário, jogando-o de volta contra seu próprio corpo. Sendo assim, Furioso Feio acaba acertando um soco em si mesmo. Silverfang percebe que mestre de regata estava em um estado deplorável, e então tenta sentir seus batimentos cardíacos. Nesse momento, ele percebe que o coração do mestre de regata parou, e Genos rapidamente avançava para tentar reanimá-lo. Porém, Silverfang, ao segurar a regata do mestre, vê que aquela camiseta era bem robusta, e ao soltá-la, a regata aperta o corpo e acaba fazendo o coração do mestre bater novamente. Silverfang confere dizendo: ele estava de volta, mas que vitalidade forte. Mestre de regata murmurava algumas palavras, e Silverfang pergunta: o que seria? O que você disse? Essa é a magia da regata? Genos falava que essas palavras poderiam ser um delírio, e Bang dizia: realmente, ele está semi-consciente. É o bastante, não diga mais nada. Vamos levá-los ao médico. Apesar de estar todo quebrado, na verdade, mestre de regata estava totalmente consciente do que estava falando, e nesse momento o Furioso Feio aparece mais uma vez. Ele dizia: como se eu fosse deixar vocês irem, seus merdinhas. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Ao ver Furioso Feio, Bang dizia: coitado, parece que seu rosto foi amassado. O monstro responde para o velhote que seu rosto já era assim. Nessa hora, Gums, mesmo estando ferido, parte para cima de Genos, e Furioso Feio dizia: vocês vão virar carne moída à moda da casa, comigo te esmagando para valer. Silverfang fala para o inimigo nem tentar. O Ryusui Gansaiken é a defesa suprema contra qualquer ataque, não importa quanta força coloque. Para mim, seus socos não seriam nada além de folhas flutuando em um rio turbulento. Furioso Feio parte para o ataque dizendo: suas últimas palavras foram muito bonitas. Antes de você virar uma tábua, acha que pode desviar disso aqui? Aquele era o ataque do executivo dos monstros, um golpe chamado de soco do afundamento da dignidade. Ele estava prestes a acertar Silverfang, porém o herói utiliza sua técnica, o punho da água corrente esmagadora de rochas, e desvia a trajetória do golpe inimigo, fazendo o Furioso Feio acertar Gums e salvando assim a vida de Genos. O executivo monstruoso demora um pouco para entender o que aconteceu, e nesse curto espaço de tempo acabou deixando a abertura perfeita para que Bang consiga atacar com suas habilidades de luta. E enquanto ele acertava o monstro feioso, dizia para ele sair da frente. Furioso Feio não tem nenhuma reação, ele apenas cuspia sangue ao levar tantos danos. Porém, de repente, ele olha para trás e Gums estava furioso por ter levado um soco. O executivo comilão então resolve comer Furioso Feio. Aproveitando essa brecha, Bang e Genos salvam Tatsumaki, mestre de regata. Silverfang falava que todo o corpo do mestre de regata havia sido destroçado, não tem como ele aguentar até a ajuda chegar. Odeio sobrecarregá-la, mas vamos ter que confiar nos poderes de cura da moça de novo. Bang estava se referindo aos poderes de Fubuki, que salvou o Genos, e nesse momento o ciborgue demoníaco dizia em pensamentos: mas que droga, se eu tivesse ao menos sido mais forte, não teríamos que ser um fardo para ela. Nesse momento vemos que Furioso Feio brigava dentro da barriga de Gums, que o absorvia e regenerava aos poucos. Porém, de dentro do monstro gengivas, saem duas mãos que começam a rasgá-lo ao meio. De repente, o monstro executivo é completamente estraçalhado, e de dentro dele sai Furioso Feio, com uma aparência
aparência ainda mais horrenda. O executivo monstruoso estava semi-derretido. Esse era o furioso feio vomitado. Ele dizia, não tem perdão, para onde foi aquele velho de bosta? Em outro local, vemos o Samurai Atômico e seu discípulo número 1, Yayan, tentando lutar contra os jatos poderosos da água natural maligna. O herói classe S fala que achou que o inimigo teria algum ponto fraco, como sempre acontece, mas parece que aqueles olhos também são líquidos. Então como eu lido com isso? Samurai Atômico estava tentando pensar em algum plano eficaz contra o monstro de água, e em pensamentos Yayan dizia, essa coisa absorveu a água do subsolo, os jatos de água vão ficando mais e mais fortes, e se essa coisa absorver o oceano, o discípulo número 1 do Samurai Atômico tem uma visão amedrontadora do que pode acontecer, e antes que pudesse raciocinar mais, a água do mal ataca novamente com seus poderosos jatos. Yayan tenta se defender, mas sua espada é quebrada, ele acaba ficando vulnerável aos ataques inimigos, e seu mestre grita por seu nome, porém Yayan não teria tempo para se esquivar. No último instante, incrivelmente algo inesperado acontece. Esse era o Superliga do Brilho Negro, Darkshine, o herói classe S, que entra na frente, salvando assim Yayan, o herói número 2 da classe A. O Superliga acaba sendo arrastado um pouco para trás devido à potência daqueles jatos, mas a sua massa muscular extremamente densa não podia ser penetrada. O corpo de Brilho Negro é o escudo supremo. Samurai Atômico fica surpreso e seu colega de equipe dizia, perfeito, adoro um banho depois do treino, porque aumenta o meu brilho. Brilho Negro estava confiante, ele confronta aquele inimigo de água e fala que o monstro poderia atacar. Os jatos de água não eram nada para o herói fisiculturista que, fazendo suas poses de bodybuilder, conseguia cauterizar os ataques. Samurai Atômico e Yayan ficam felizes ao verem aquilo, o poder defensivo de Brilho Escuro, porém a água do mal também não se cansava e atacava sem parar. Superliga se aproxima e com um de seus socos dispersa todo aquele monstro de água. Ele dizia, você foi um bom chuveiro de alta pressão, obrigado. Voltando para onde Silverfang e Genos estão, eles continuavam correndo com Tatsumaki e Mestre de Regata em seus braços, porém à sua frente, o inimigo inesperado surge, o executivo dos monstros, Esperma Negro, Black Sperm, que dizia, parece que aqueles trapos estão nas últimas. Pois bem, em um piscar de olhos, Esperma Negro começa a se multiplicar, fazendo uma corrente de Black Sperm na frente dos heróis, para que eles não avancem. Os Espermas Negros começam a atacar com chutes. Bang consegue se defender, utilizando suas habilidades de luta, porém Genos consegue apenas se virar de costas para proteger Tatsumaki. Silverfang fica preocupado. O ciborgue demoníaco é lançado na direção de uma rocha, e nesse mesmo momento, os Black Sperms diziam, se proliferem, cerquem eles, acabem com eles. Bang coloca o mestre de regata no chão e se prepara para o combate. Utilizando seu punho de água quebrador de rochas, ele consegue acertar aquelas dezenas de Black Sperm. E ainda a rocha que Genos iria se chocar é cortada em milhares de pedaços por uma ajuda inusitada, salvando assim o ciborgue de maiores danos de impacto. Esse é o Samurai Atômico, que chega para a batalha. Não perca o próximo episódio de One Punch Man, terceira temporada aqui no canal, e até o próximo vídeo.